Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Mutaf, sou psicóloga, fundadora da Entre Si, e hoje a gente vai falar do 14º capítulo do livro Das Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Estés, que é o conto da donzela sem as mãos. Esse conto ele é bastante denso, ele tem um simbólico muito rico, ele tem vários processos um dentro do outro. Quando você tá lendo, ele parece aquele filme A Origem do Leonardo DiCaprio, que tem um sonho dentro do outro, ou aquelas bonequinhas das matrioscas, que você vai tirando uma boneca dentro da outra. Então eu vou fazer ele em duas etapas. Hoje eu vou contar a história da donzela sem as mãos e começar os primeiros estágios dessa história, e num próximo vídeo a gente encerra esse conto. Era uma vez o dono de um moinho que estava cortando lenha na frente da sua casa. Ele estava passando por uma série de dificuldades e tudo que tinha sobrado na vida dele era esse moinho com uma pedra enorme no qual ele moía o cereal da aldeia. E um dia ele tá lá cortando lenha quando passa um senhor, um velho meio estranho, e fala assim pra ele num tom meio encantador: "Nossa, não tem necessidade de você ficar aí cortando essa lenha. Eu posso te encher de riquezas desde que você me dê o que tá atrás do seu moinho." E aí o homem pensa: "Bom, atrás do meu moinho tem uma velha macieira. Eu posso plantar outra macieira, não tem problema nenhum." E aí ele fala: "Tá bom, feito, pode ser." Então o velho estranho vira pra ele e fala assim: "Tudo bem, daqui a 3 anos eu volto para buscar o que é meu." Nesse instante, a mulher dá um grito dentro da casa e sai correndo em busca do marido. "Marido, meu Deus, não sei, você não vai acreditar no que está acontecendo. Eu estava na cozinha e as nossas cadeiras velhas ficaram cobertas de um veludo. As minhas mãos estão cheias de anéis, a estante e a nossa prateleira está cheia de comida. E o próprio homem que estava dentro de sapatos antigos, todos gastos, de repente ele estava bem vestido e com sapatos novos, de muita fineza, muita riqueza." E ela: "Olha, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas de uma hora para outra a gente está muito bem." E aí o homem vira para ela e fala assim: "Ah, mulher, é um senhor que passou aqui na estrada e ofereceu pra gente que desde que eu desse para ele o que estava atrás do nosso moinho, ele encheria a gente de riqueza e daqui a 3 anos ele passa para pegar. Bom, é a nossa macieira, não tem problema nenhum, a gente pode muito bem plantar outra." E aí a mulher cai em desespero e fala: "Homem, o que estava atrás do moinho é a macieira, mas é também a nossa filha. O homem que te fez a proposta é o diabo. Daqui a 3 anos ele vai vir buscar a nossa filha." Os pais vão para dentro de casa chorando, angustiados, derramando lágrimas em cima das suas roupas novas. Mas a menina espera, passam-se os 3 anos, e no dia programado para o diabo vir buscá-la, ela tá toda vestida de branco e ela por si só risca um círculo de giz em torno de si mesma. Quando o diabo chega e vai encostar a menina, de alguma maneira tem uma força que empurra o diabo para longe e ele não consegue se aproximar. E aí ele dá um berro e diz que a menina não pode mais se banhar, porque senão ele não vai conseguir se aproximar da menina. E eles obedecem. Ela fica algumas semanas sem tomar banho, e aí o seu cabelo tá desgrenhado, suas unhas estão sujas, cheias de terra, ela começa a parecer um animal. Só que ela tá tão triste, que ela começa a chorar sobre a mão e os braços, de modo que aquela parte onde caem as lágrimas vão ficando muito limpas. E quando o diabo se aproxima de novo, mais uma vez uma força misteriosa joga ele para longe e ele não consegue se aproximar da menina. Ele fica ainda mais furioso e manda então que cortem as mãos da donzela. E o pai desesperado vira: "Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha?" "Sim, e se você não cortar as mãos da sua filha, você, sua esposa e todos os campos até onde a sua vista alcança vão morrer." O pai, desesperado, pedindo perdão à filha, decide cortar as mãos dela.
E aí a menina fala, olha, tô conformada, eu sou sua filha, faça o que você tem que fazer. E o pai vai amolar então o seu machado de prata. No ato de cortar as mãos da menina, não se sabe quem que grita mais, se a menina ou se o pai. E aí o diabo diz que volta em alguns dias para pegar a menina. E nisso a mãe e o pai fazem curativos nos tocos dos braços dessa donzela. Mas ela continua chorando, e aonde essa água cai, o diabo não consegue encostar na menina. Nisso o diabo fica muito bravo e começa a jogar todo tipo de maldição, e a cada xingamento que ele faz, uma pequena fogueira se acende na floresta. Por fim, o pai envelhece uns 100 anos, a mãe também, aquela história toda acaba com eles, e o pai oferece que a menina fique num castelo muito rico, vivendo o resto da sua vida, o fim dos seus dias. Mas a menina decide perambular. Ela de algum modo acha que é melhor andar por aí e viver da caridade dos outros. E é isso que ela faz, vai andar pelo mundo. De modo que ela continua cada vez mais suja, o suor do seu rosto vai espalhando a sujeira pelo seu rosto, o vento desgrenha ainda mais o seu cabelo, ela é quase não mais reconhecida como uma humana. Enfim, perambulando o dia inteiro, à noite ela encontra um pomar que pertence à realeza. Daqueles pomares que você sabe que todas as frutas estão contadas e que elas têm um tratamento especial, mas ela não consegue chegar exatamente no pomar porque ele está protegido por um fosso. É aí que surge um espírito etéreo, um espírito branco, que fecha um pedaço do poço de modo que a menina consiga andar até bem próximo da pereira. E aí, conforme ela vai andando no pomar, uma das árvores debruça um fruto para ela, oferece um fruto para ela, e ela se alimenta daquela única pera. Só que o vigia do pomar tá olhando tudo. E ele pensa em interferir, mas ele não interfere, porque ele reconhece que tem alguma coisa muito divina naquele espírito que está ajudando ela. E ele percebe também que tem alguma coisa muito diferente naquela menina. No dia seguinte, o rei, quando sai do seu palácio e vai contar as frutas do seu pomar, percebe a ausência de uma. Mas o vigia sabe de toda a história e vai logo contar para o rei o que aconteceu. O rei fica muito curioso, já que ela veio protegida por um espírito e ainda mais, a sua árvore oferece a ela um fruto. E ele decide ir com um mago que conversa com os espíritos e o jardineiro na noite seguinte para ver se a história se repete. Quando ela volta nesse pomar para se alimentar mais uma vez, o rei, o jardineiro e o mago se aproximam, mas não muito, só o suficiente para conseguir conversar com a donzela. E aí o mago pergunta: você é deste mundo? E ela responde: eu já fui do mundo, mas eu não sou deste mundo. E você é espírito ou você é humano? Ela: eu sou as duas coisas. Nisso o coração do rei dá um salto e ele decide não renunciar a essa moça. Pede que ela entre, manda que as pessoas façam um par de mãos de prata para a donzela, casa-se com ela e ela vira uma jovem rainha. Um dia o rei precisa se afastar do reino para poder lutar numa guerra e pede à sua mãe que cuide da donzela, da jovem rainha, e que se porventura ela tenha um filho, que ele avise imediatamente ao rei, que ela avise imediatamente ao seu filho, o rei. E o que acontece? A rainha tem uma criança e a mãe do rei pede para o mensageiro avisar o rei. Só que no caminho, quando ele se aproxima por um riacho, ele sente um cansaço gigantesco e ele deita para dormir. E aí nessa, o diabo ressurge. Ele pega a mensagem que está dizendo que a rainha teve um filho e troca a mensagem dizendo que a rainha teve uma criança, metade cachorro. Quando a mensagem chega no rei, ele fica em choque, mas pede à mãe que cuide da jovem rainha porque ele ama muito. Mais uma vez, quando o mensageiro está retornando, ele também se sente muito cansado, com um pesar na cabeça irresistível, deita próximo ao riacho e o diabo mais uma vez troca a mensagem por matem a criança. A rainha fica horrorizada e pede uma confirmação. E nessa vão-se mensageiros, voltam mensageiros, e a cada ida, a cada volta,
Eles vão ficando cansados e a cada dormida no rio, o diabo aparece e vai trocando as mensagens. Até que finalmente a última mensagem para a rainha é: matem a criança, guardem os olhos, matem a criança e a rainha, guardem os olhos e a língua, pois eu quero uma prova da morte quando eu voltar da guerra. A mãe do rei fica horrorizada, ela não consegue acreditar que o filho está mandando isso e ela é incapaz de matar essa rainha, que é doce, que é um encanto de pessoa. Como que essa mãe do rei vai fazer isso? Então o que ela faz? Ela sacrifica uma corça, que é parece uma espécie de um veado, só que menor assim. Quando eu fui procurar na internet, ele lembra bem o desenho do Bambi mesmo. Enfim, ela sacrifica esse animal e guarda a língua e os olhos. E pega a rainha e manda para a floresta para se esconder. Abraça, chora na despedida, ela se beija na despedida. A rainha gosta muito da mãe do rei, vice-versa, e elas se afastam. Mais uma vez a rainha está perambulando, só que dessa vez ela tem as mãos de prata, o seu filho atado a ela e ela está protegida. E aí ela vai andando na floresta mais densa que ela já viu na vida. Vai andando, 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 até que ela encontra uma casa no meio da floresta. E quando ela bate a porta, a mulher que a recebe fala para ela: seja muito bem-vinda, minha rainha, pode entrar. Como que você sabe que eu sou uma rainha? Ah, nós da floresta acompanhamos esses casos. E aí essa mulher cuida da rainha, ela fica 7 anos lá com seu filho. E durante esses 7 anos, ela vai se recuperando, ela vai se tratando e as mãos dela, inclusive, voltam a nascer. Primeiro como mãos de criança, com dedinhos pequenininhos, depois como mãos jovens e, por fim, como mãos de uma mulher adulta. Nesse meio tempo, o rei volta para o palácio no fim da guerra. E quando ele vai conversar com a mãe para saber o que aconteceu, ele cai em choque, em sofrimento. Como assim? O que aconteceu? Que a mensagem veio trocada a ponto de eu pedir para tirarem os olhos e a língua da rainha. E aí o mal-entendido todo é desfeito, eles percebem que o diabo trocou a mensagem e o rei decide que então ele vai procurar noite e dia sem fim a rainha e seu filho e não vai comer e não vai beber até que ele encontre os dois. E também se passam 7 anos até que ele chega na casa da floresta e encontra a rainha. Só que quando ele chega lá, com os cabelos encardidos, com a barba crescida, muito suja, todo maltrapilho como um andarilho de 7 anos, a dona da casa, assim como reconheceu a rainha, também reconhece o rei, põe um véu no rosto dele, e quando a rainha tira esse véu e encontra o rei, ela se identifica: eu sou a sua esposa e esse é seu filho. Ele fica maravilhado, mas ao mesmo tempo desacredita, porque agora a rainha tem as mãos. E aí, como prova, ela vai e pega as mãos de prata e mostra ao rei: olha, estão aqui. Nesses 7 anos que eu fiquei na floresta, eu pude me cuidar, me curar e as minhas mãos nasceram de novo. Eu sou a sua esposa e essa aqui é a sua criança, nosso filho. Então eles voltam para o reinado, felizes como um belo conto de fadas, e conseguem fazer um segundo casamento e então vivem os 4 com muita alegria nesse reinado. A mãe do rei, o rei, a rainha e a criança. E assim termina o conto da donzela sem as mãos. Uma das coisas que eu fiquei muito preocupada quando eu fui decidir que linha de raciocínio seguir nesse vídeo que eu tô fazendo é que a Clarissa, além dessas múltiplas histórias dentro da história, ela ainda vai fazendo várias amarrações com religiões antigas, com mitologia grega, com histórias indígenas. Tem muitos parênteses aqui dentro e vai ser impossível eu replicar todas essas histórias no vídeo, porque, sem brincadeira, se eu fosse destrinchar detalhe por detalhe do jeito que está na história, a gente poderia ficar horas aqui, horas mesmo, com facilidade. Então eu vou pegar uma linha psicológica, que é o que a gente vem fazendo durante todos os últimos 13 vídeos. Vou fazer algumas inserções
de outros psicólogos que eu acompanho, principalmente Heidegger, que é o filósofo que eu estudo mais, e vou ficar devendo para os amantes de história grega, mas enfim, o livro vale muito a pena ser lido. Então, bora começar. Eu até fiz algumas anotações para me ajudar aqui nessa jornada. A Clarissa ela vai falar que a gente tem 7 estágios dentro dessa história, que é o pacto sem conhecimento, a mutilação, a perambulação, encontrando o amor no outro mundo, o tormento da alma, o reino da mulher selvagem e, por fim, o noivo e a noiva selvagens. Então, eu vou começar com o pacto sem o conhecimento. Lá no comecinho da história, quando o pai da donzela encontra o diabo na estrada, já vamos começar com o primeiro parênteses aqui. Apesar da gente ter toda uma percepção de diabo vindo da igreja católica, ou protestante, evangélica, enfim, das culturas cristãs ocidentais, o diabo aqui ele é um personagem representando o predador da mente. Assim como ele era representado no Barba Azul, como ele era representado como estranho na floresta no Manauí, as megeras dentro do conto da Vassalissa. Então, quando o pai encontra esse diabo e ele promete o que está atrás do moinho, esse pai ele é muito ingênuo. Ele não vai olhar o que está atrás do moinho, ele não sabe quem é esse estranho, ele nunca viu na vida essa pessoa e ele faz um pacto acreditando que esse cara vai cumprir. Ele é extremamente ingênuo, né? Ele parece até uma criança aceitando um acordo, um doce de um estranho. E aí a Clarice vai falar que ele faz um pacto sem saber exatamente o que está sendo oferecido. E aí eu vou te dizer que a gente faz isso muitas vezes na nossa vida. A gente faz pactos sem saber o que a gente está oferecendo em troca de uma riqueza. Então, eu vou ser mais clara. Na psicologia, a gente vai falar, principalmente na psicologia comportamental cognitiva, isso vai ser tratado como um sistema de crenças. Como... Tem até... Pior que eu não vou lembrar agora exatamente o nome. Mas tem as crenças centrais e tem as crenças que são menores, circundantes, mas fazem toda parte de um complexo, de um sistema de crenças. A gente pode falar também em votos. Votos de silêncio, votos de perfeição, votos de invisibilidade. Eu percebi no dia do meu casamento que o meu voto de invisibilidade ele ficou escancarado na minha cara. Porque eu estava lá, vestida de noiva, entrando na igreja, e vamos combinar que no dia do casamento as pessoas prestam muito mais atenção na noiva do que no noivo. E aí você tem uma igreja inteira olhando para você, né? No caso, eu vendo as pessoas, meus amigos, meus familiares olhando para mim, eu tremia tanto, eu suava tanto, e quando eu tô nervosa eu tenho um riso de nervoso, assim, as minhas fotos eu tô com um sorrisão esticado, escancarado na cara, e eu tava assim, muito feliz de casar, mas eu também tava muito nervosa de ver todo mundo olhando pra mim. O lencinho que o meu esposo tava usando, né, aquele pra enxugar as lágrimas, foi pra enxugar minha mão, de tanto que eu suava. Quando eu fui começar a gravar os primeiros vídeos, eu tinha que gravar e regravar muitas vezes, porque eu ficava muito nervosa, imaginando o que as pessoas iam pensar, o que elas iam dizer, como que eu ia ser avaliada, como que eu ia ser julgada, como que eu ia aparecer na frente das câmeras. Enfim, muitos conceitos, muito julgamento em cima disso. Isso, assim, é só um dos votos que eu fiz. Como que a gente faz esses votos? Normalmente, a gente faz na nossa infância e a gente faz na adolescência a maioria desses votos. Quando a gente está diante de uma coisa muito terrível, da possibilidade da gente perder algo que a gente gosta muito, a gente faz um voto. Eu tenho uma pessoa que eu atendo em que ela tem um voto de silêncio gigantesco. Esse voto dela é tão forte, que a gente está há um bom tempo, a gente está pelo menos 1 ano na terapia,
trabalhando essa questão dela poder colocar a voz dela no mundo, dela poder se expressar, dela poder dizer quem ela é, dela poder estar no mundo. Quando que esse voto foi feito? Ela tem 2 irmãs. E essas 2 irmãs são pessoas muito expressivas. Sim, conforme elas iam tomando as escolhas, atitudes dela e em desacordo com o pai e a mãe, elas apanhavam bastante, ficavam de castigo. E essa pessoa que eu atendo, o voto dela foi assim: eu não quero ficar de castigo, eu não quero apanhar como as minhas irmãs, eu não quero passar o que elas passam, e é óbvio que eu quero o amor da minha mãe. Então eu vou ficar muito quietinha, eu não vou dar trabalho nenhum, eu vou ser um exemplo, muda. Esse foi o primeiro voto de silêncio dela, e foi um voto bastante forte. Qual que é o tesouro? Né, o diabo oferece um tesouro em troca da filha, da donzela. Qual que é o tesouro dessa pessoa que eu atendo? O tesouro é o amor e a aprovação paternos. Então ela vai fazer qualquer coisa para não perder isso. O tesouro, gente, ele é simbólico. Ele não quer dizer necessariamente dinheiro, ele pode simbolizar muitas coisas, ele pode simbolizar atenção, ele pode simbolizar amor, ele pode simbolizar qualquer coisa que seja riqueza para você. No caso dessa pessoa, amor paterno e materno. Na adolescência, quando você está fazendo todas as coisas normais que um adolescente vai fazer, essa pessoa que eu atendo, ela quis quebrar esse voto de silêncio e quis botar a sua voz no mundo. E ela teve uma represália desproporcional. A represália que ela teve, assim, foi muito traumática. Então, o primeiro movimento que ela fez de botar a voz dela no mundo, a represália que ela tomou foi tão pesada, tão forte, que ela pegou esse voto de silêncio e agarrou com velocidade. Ou seja, ela refez o pacto com todas as forças dela. Vou entregar minha donzela para o diabo, porque as consequências de colocar minha voz no mundo são extremamente pesadas. Eu não estou dizendo que isso foi a coisa mais correta que ela fez, mas eu estou dizendo que, assim, mediante a situação que ela viveu e mediante as ferramentas que ela tinha, né? A gente está lembrando que o pai teve um movimento muito infantil. Ela teve esse movimento da infância e ela teve esse reforço na adolescência. Não era uma pessoa madura, desenvolvida. Esse voto se perdurou por mais de 15 anos. E agora, na vida adulta, depois de muitos processos em que ela se deu conta do preço, né, dessa donzela que foi dada para o diabo, é que ela tá vendo que esse voto não é tão bom assim. Esse voto já trouxe muito sofrimento para ela. Trouxe a riqueza que ela desejava, né? O amor paterno e materno. Mas por que esse voto é traiçoeiro? Porque mesmo que ela não tivesse feito esse voto, ela teria o amor paterno e materno. Né? Mesmo as irmãs não fizeram esse voto de silêncio, tem esse amor. Mas enfim, a gente não tá aqui para julgar o voto dela. Assim como eu não tô aqui para julgar o meu voto de invisibilidade, o meu voto de silêncio. Eu fiz vários votos e, assim, uma coisa que a Clarissa fala no livro e que eu concordo plenamente, é muito difícil você encontrar um ser humano que não tenha feito um voto. Eu até listei alguns aqui. O voto de não ter necessidades, o voto da invisibilidade, o voto da perfeição. Gente, o voto da perfeição. Ah, meu Deus, acho que é o voto do nosso século. A gente tem que ser melhor, a gente tem que ser top, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser isso, aquilo. E isso está gerando uma ansiedade em toda uma geração gigantesca. O voto da perfeição é um voto terrível e ele é muito forte. Votos de nunca dizer não, voto de silêncio, voto de não chorar. Esse voto é terrível, mas ele também é muito forte. Homem não chora, engole esse choro. Você tá chorando por causa desse motivo? Por que você tá fazendo isso? Então eu vou te bater que é pra você ter um motivo decente pra você chorar. Então, mediante essas situações, a gente vai fazendo esses votos do tipo, eu vou fazer o que for preciso para que eu nunca mais passe por esse sofrimento. Voto de ser sempre forte.
Enfim, são vários pactos que a gente vai fazendo na infância, na adolescência e muitas vezes até na vida adulta. Às vezes para você não perder um amor, para você não perder um emprego, para você não perder algo que você julgue que é muito rico, você faz algum voto e entrega a sua donzela, você entrega algo que é muito, que é verdadeiramente rico, para esse diabo simbólico, para esse predador natural da nossa mente e também para esse predador social. Mas a gente vai chegar lá. Quando a gente começa a iniciação nessa selva subterrânea, a gente vai lidar de cara com os nossos pactos, com os nossos sistemas de crenças e votos. Aliás, uma coisa que eu queria falar é que quando eu li esse capítulo eu fiquei muito em dúvida de que selva subterrânea é essa? Que lugar é esse que ela está falando? Ela está falando do inconsciente? Ela está falando da psique como um todo? O que é essa selva? E aí, conforme eu li o capítulo e depois eu reli o capítulo, a selva subterrânea, ela é um estado de espírito. Ela é uma forma de estar no mundo, um modo de ser. É o que o Heidegger vai chamar de ser si mesmo. É o que ele vai dizer que é o nosso processo de se tornar quem a gente é. Então ele não é um lugar com CEP. Não é um lugar que você encontra. Ele também é metafórico. Uma outra forma da gente encarar essa selva subterrânea, né, é no seu colo que eu encontro um lugar de amor. Esse lugar de amor, ele não é aqui o colo físico, mas a gente entende ele como um processo, um lugar psíquico. Não exatamente um pedaço da psique, mas uma coisa onde ela está, onde ela abarca. Eu sei que é meio eidética essa imagem que eu estou passando, mas ela é simbólica, como todo o livro. Então a gente está falando de que quando a gente começa a entrar nesse lugar, dessa selva subterrânea, a gente vai entrar em contato com os nossos votos secretos. E isso é muito dolorido. A gente vai esbarrar no nosso ego, a gente vai esbarrar em lugares da nossa psique, em lugares de sombra, que são bastante doídos pra gente. Eu lembro que quando eu comecei a lidar com o meu sistema de crenças, isso lá em 2016, eu já tinha feito terapia antes disso, mas mais especificamente com crenças foi no final de 2016. Um dos meus primeiros processos foi lidar com o que a gente chama de projeção dentro da psicodinâmica, dentro da psicanálise. Que é aquela famosa frase, né? O que incomoda no outro, o que a gente sente incômodo nos outros é o que está refletido na gente. Então, quando eu fui pensando, por exemplo, em pessoas extremamente carentes, extremamente manipuladoras, pessoas assim que me incomodam muito, e aí eu fui investigar o que essas pessoas causavam em mim e que partes em mim elas refletiam, eu fui vendo o meu voto de não vou fazer, não tenho necessidades, não preciso de nada. Eu até notei aqui eu tenho um caderno que eu vou, além do meu diário, eu tenho um caderno que eu vou anotando insights, que eu vou anotando percepções. E aí, um dos exercícios que eu estava fazendo era assim: se eu estivesse num lugar onde que eu fosse o centro das atenções, todos os meus amigos, todos os familiares, todas as pessoas me dessem total atenção, como que eu me sentiria? E olha só como a gente vai se julgando. Eu coloquei assim, que eu me sentiria ridícula, que eu não me sentiria segura, que essas pessoas estariam apenas curiosas, que elas estariam que eu não sentiria que elas estivessem exatamente contra mim, mas que elas estavam prestando atenção em mim e logo eu me sentia mal, me sentia tola. E aqui eu lembrei de uma frase que eu escutei muito na minha infância. Os exaltados serão rebaixados e os rebaixados serão exaltados. E aí, como essa frase, dentro da minha infância, dentro da minha percepção infantil, ela foi transformada assim. Então eu não posso aparecer, eu não posso ter nenhum reconhecimento, porque senão eu vou ser rebaixada.
eu tenho que estar invisível. O que eu percebo hoje, na minha visão de adulta? Que eu tive uma interpretação um pouco deturpada desse conceito, né? Esse conceito está falando de outra coisa, não está dizendo que você não pode ter seu brilho, não está dizendo que você não pode pôr os seus trabalhos no mundo, não quer dizer que você não pode ser vista, que você não pode ser reconhecida, não está dizendo nada disso. Esse ensinamento, que inclusive ele é religioso, ele está falando que, assim, as pessoas que ficam se gabando, que ficam humilhando as outras, elas serão rebaixadas. Não está dizendo que é para você se esconder, está dizendo que não é para você pisar no outro. Mas dentro da percepção que eu tinha na época, foi assim que eu entendi. Então vocês percebem que logo de cara, logo de início, no primeiro trechinho desse conto, a gente já tem muita coisa para perceber? Você já imaginou, se você começar a investigar o seu sistema de crenças, quantas coisas a gente não entendeu de maneira possivelmente equivocada na nossa infância? E claro, gente, que nem tudo é terrível. A gente também faz votos muito bons. A gente também faz percepções boas. A gente também aprende coisas boas na nossa infância. Mas aqui, é claro que pelo conto, na necessidade desse conto, a gente está falando dos votos que foram feitos com o diabo, aqueles que foram mal interpretados. É muito interessante também que ele dá, a troco da riqueza, a macieira em flor, sem saber que a filha dele está atrás dessa macieira, né? Atrás desse moinho. A macieira é uma representação do feminino, tanto quanto a donzela. Então aqui vai falando da desvalorização do feminino, da desvalorização da mulher, tanto de um modo psíquico, a gente tem que ser forte, a gente tem que entregar, a gente tem que fazer, a gente não pode ser sensível, a gente não pode ser criativa, a gente não pode ser amorosa, a gente tem que ser rígida, a gente tem que botar pra quebrar, e chorar é feio, blá, 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 além da desvalorização social, que a mulher é menos que o homem, que ela não tem que ganhar a mesma coisa, que ela é mais fraca, que ela é o sexo frágil. É muito importante lembrar que quando a gente fez os nossos votos, os nossos pactos, a gente não tinha maturidade suficiente. Então, para não sentir mais dor ou não sentir mais medo, seja lá o sentimento que tivesse na época, a gente fez esse pacto e agora a gente está mais maduro olhando para ele. Por isso que a gente reforça tanto, eu já reforcei em vários outros vídeos, que a gente não tem que se livrar dos nossos sentimentos. Não, muito pelo contrário. Agora que a gente tem mais maturidade, a gente pode olhar para esses sentimentos e escutar eles. O que minha dor está falando? O que minha tristeza está falando? O que é minha raiva, minha angústia? O que os meus sentimentos estão falando? Porque quando a gente está fazendo isso, quando a gente escuta os nossos sentimentos, é quando a mulher sai da casa e fala pro marido: marido, você fez um acordo com o diabo, o que está atrás da macieira é a nossa filha. Quando você traz esse sentimento para a consciência e escuta o que está por trás desse sentimento, aí você consegue lidar com ele. Então você tem a possibilidade de não fazer novos pactos, de entender melhor os seus sentimentos, aprender mais sobre eles e entender o que está precisando para que você não faça novos votos, para que você não se traia involuntariamente mais uma vez. Eu sei que parece assim muito metafórico, muito simbólico, muito irreal. Meu Deus, como que a gente faz isso? Mas em todos os outros vídeos, né, é muito legal o jeito como a Clarissa constrói, como ela coloca a ordem dos capítulos. A gente vai precisar da paciência que o Urso da Meia-Lua oferece pra gente. A gente vai precisar do auto-perdão. A gente vai precisar da caminhada que o Patinho Feio fez. A gente vai precisar da intuição que a Vassalissa ganha. A gente vai precisar da astúcia e da perspicácia para se livrar do predador interno que a gente aprendeu no Barba Azul. A gente vai ter que ter a fé na velha loba, né? Aquela que sabe, que a gente aprendeu lá no primeiro capítulo. Então a gente veio recebendo
13 lições e veio passando por 13 caminhos para chegar aqui e tá mais aparatada, não tá tão perdida no mundo. Vamos agora então para o segundo estágio, que é o de mutilação. Bom, então tá feito o pacto e ela espera 3 anos até que o diabo volte para buscá-la. Esses 3 anos ela tem que viver a vida dela. É uma espécie de um período de entorpecimento em que a pessoa tá meio que alheia, assim, ela não sabe exatamente o que vai acontecer e ela vai seguindo a vida. Na história são 3 anos, mas na nossa vida sabe-se lá quanto tempo é. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu fiz alguns dos meus votos. Eu sei que eu me dei conta especificamente desses votos aos 32. Mas esse período, ele não é em vão, né? Ele vai te preparando para quando você se der conta desse voto. O que a gente faz nesse caminho? A gente se prepara, a gente aprende com os erros dos outros, a gente vai amadurecendo, a gente vai se fortalecendo o máximo que a gente pode. E também a gente conta com algumas proteções. Quando o diabo chega para buscá-la, instintivamente ela faz um círculo de giz em volta de si mesma e o diabo não consegue se aproximar, né? Uma força invisível joga ele para longe que ele fica muito bravo. E muitas vezes a gente se depara com esse lugar, que por mais que a gente tenha feito um voto de invisibilidade, a vida segue. A gente consegue o nosso primeiro emprego, a gente conhece uma pessoa, tem o seu primeiro relacionamento. De algum modo, esse voto ele não nos impede de viver tudo que a gente vai viver. Claro que ele nos influencia. É claro que assim, ele vai bater em algum lugar que ele vai ser muito forte. Eu tava conversando na semana passada com uma outra pessoa, tentando investigar a respeito dos votos dela, né? Uma pessoa bastante tímida que tava dizendo pra mim que assim, o objetivo dela era estar mais sociável no mundo, né? Casar, ter filhos, enfim. Mas as escolhas dela acabavam levando ela para eventos cada vez mais individuais do que coletivos. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, tá, mas a sua voz faz diferença no mundo? Tentando questionar, tentando pegar se, por exemplo, ela tinha um voto de silêncio, de invisibilidade. Porque se, por exemplo, a voz dessa pessoa não fizer diferença no mundo, provavelmente ela vai ter um parceiro ou uma parceira que manda na relação o tempo inteiro, que é manipuladora, que a sua voz é mais importante do que toda outra. Provavelmente ela vai procurar empregos em que ela não precisa se destacar, ou atividades em que ela não precise aparecer, já que se o pensamento central, se o voto é a minha voz não faz diferença, todos os movimentos dela vão ser em torno dessa crença. E por que é tão importante a gente reconhecer esse voto? Porque uma vez reconhecido esse voto, uma vez trazido para a consciência e trabalhado ele automaticamente vai refletir em todos os outros votos subjacentes que você fez. Então, talvez aquele parceiro, aquela parceira não faça mais sentido, talvez aquele emprego, aquela função não faça mais sentido, aquelas amizades, assim por diante. Ou elas façam sentido, mas elas precisam ser reformuladas, precisam ser revividas, reestruturadas, tá? A gente não vai deixar de viver em função desse voto, mas com certeza ele vai ter consequências. Seguindo na história, quando a donzela chora, aquelas lágrimas, elas têm múltiplas funções. As lágrimas, elas são proteção, deixam as mãos da donzela tão limpas que o diabo não consegue se aproximar. Aquelas lágrimas são um processo de deságua para que aquela dor possa se manifestar. E aquelas lágrimas também são processos de cura. Tem um trechinho do livro que eu gostaria de ler porque ele é muito, muito, muito bonito. Fico perplexa com o fato das mulheres hoje em dia chorarem tão pouco. E quando fazem, procuram justificativas.
Fico preocupada quando a vergonha ou o deshábito começam a eliminar uma função natural. Ser uma árvore florida e estar cheia de seiva é essencial. Senão você pode se quebrar. Chorar faz bem e é certo. Chorar não cura o dilema, ele não resolve o problema, mas ele permite que o processo continue em vez de entrar em colapso. E isso para mim fez muito sentido. Chorar para mim é uma coisa que eu entrei em contato no final do ano passado. Olha, eu posso dizer que de outubro do ano passado para cá é que eu tenho revisitado essa questão do choro. E aí eu tenho lembrado mais uma vez dessa questão do voto, né? E também das coisas que me foram ensinadas. De que chorar é besteira, né? Ah, você vai chorar por esse motivo? Sério que você vai chorar por isso? Que coisa boba! E aí se a gente vai tendo uma sociedade, uma cultura em que nada é motivo para chorar, gente, não na garganta é inevitável. Chega uma hora que você tem um bolo aqui, você tem tanta água represada que parece que se você começar a chorar, você não vai parar nunca mais. E ela fala isso no livro, que tem mulheres que começam a chorar e vão ficando cansadas de tanto chorar. Chegam no consultório dela e falam assim, olha, eu só queria parar de chorar. Só que não, essa água não deve ser barrada, porque essa água às vezes está aqui represada de tal maneira que a gente precisa botar ela para fora. Ela vai passar. Uma hora essa água, ela vai, esse mar ele vai se acalmar, você vai conseguir botar essa água toda para fora, você vai fazer essa limpeza, você vai fazer essa fluidez dentro de você. E o que ela falou, só chorar não resolve o problema, né? A gente escuta isso, ah, você vai ficar chorando aí, não vai fazer nada. Então, realmente, só chorar não resolve a questão toda, mas ele é de extrema importância para a gente não explodir, para essa bola na garganta não virar um colapso, para você não ter um treco. É muito importante esse movimento. Outro símbolo interessante que ela usa nessa história é a sujeira da donzela. Quando o diabo fala que não é para ela tomar banho, o que ele quer? A sujeira torne ela uma pessoa absolutamente desinteressante e assim ele possa se apossar dela. Só que a sujeira na história vai fazer um efeito completamente contrário. Vai aproximar essa donzela da mulher selvagem. A sujeira, nesse caso especial, é como se ela dissesse: eu já não me importo muito com as coisas da terra, já não me importo muito com as coisas cotidianas. Se eu tô necessariamente com uma unha feita ou não, se as pessoas estão me julgando ou não, se elas me acham gordas, se elas me acham magras, se elas me acham interessante ou não. Eu tô tão voltada para os meus processos internos, eu tô tão olhando para mim, para as minhas feridas, para os meus votos, para o que eu fiz, que o pensamento do outro já não é mais tão importante assim. Então, ao invés dessa sujeira enfraquecer a donzela, muito pelo contrário, ela fica fortalecida dentro desse processo de mergulho, dentro desse processo de iniciação. Outro símbolo muito forte é a donzela sem as mãos. Qual que é o símbolo das mãos? A gente conhece a vida com as mãos. A gente toca, a gente sente as pessoas, temperatura, calor, pressão. É uma maneira de conhecer o mundo, é pelas mãos. E também é um modo como a gente pode cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. É claro que eu tô falando de um cuidado simbólico, não quer dizer que uma pessoa que nasceu sem a mão não pode fazer tudo isso que a gente tá falando que as mãos fazem. Inclusive isso vai ser dito no conto, ela continua com o corpo inteiro. Tem um outro trecho sobre isso que eu gostaria de ler. É verdade que o corpo psíquico perdeu suas mãos, mas o resto a psique irá compensar. Ainda dispomos de pés que conhecem o caminho, a mente e alma com a qual vemos longe, seios e ventre para presumir exatamente como a exótica e enigmática deusa do ventre, a Balbo, que representa a profunda natureza instintiva das mulheres e que também não tem as mãos. Então, uma coisa não quer dizer necessariamente que
vai impedir a outra. Então, outras formas de cuidado e outras formas de se cuidar vão surgir, mas o modo como ela vivia até então não é mais o mesmo. Perder as mãos é perder um modo de se viver no mundo, para que ela possa conhecer uma forma nova. Claro que é uma tristeza aí, né? O modo como eu vivia não é mais possível. Eu vou ter que encontrar novas possibilidades, eu vou ter que encontrar novos caminhos, uma percepção e um modo de ser que até então não existia. E nem sempre isso é fácil. Muitas vezes isso é permeado de muitos desafios. Um outro detalhe importante é que esse pai, ele representa o nosso ego. Ele despreza essa donzela, despreza no sentido assim do tipo, poxa, eu poderia não cortar as mãos dela, mas ele quer tanto a sobrevivência do ego, ele quer tanto a sobrevivência dele, da esposa e daquele reino todo, que ele decide cortar as mãos da donzela. E quando ele faz isso, ele empurra ela ainda mais para essa descida nesse mundo da selva subterrânea. E aí a gente começa pro terceiro estágio, que é o da perambulação. Na impossibilidade do diabo conseguir de vez a donzela, né? Mesmo com as mãos cortadas, ela continua chorando, ela continua com esse campo que expulsa ele de perto da donzela. Então o pai oferece que ela fique num castelo e siga a sua vida até o fim dos dias, como ela queira. E ela prefere perambular. Nessa parte da história, me veio forte o patinho feio, né? Ele também precisa perambular, ele também precisa sair de casa e falar, olha, eu vou fazer o meu caminho, eu vou encontrar o meu lugar. Ela decide que isso vai fazer mais sentido para a vida dela. E aí, quando a forma ela vai perambulando, ela vai ficando ainda mais suja, com o cabelo mais desgrenhado, e aí ela vai mais ainda se afastando do ego. Então é como, por exemplo, no voto da perfeição, né? É como se o ego dissesse, mas eu tenho que ser perfeita, senão as pessoas não vão gostar de mim. Eu não posso errar nada, nem um tiquinho. Eu não posso ter fraqueza e eu tenho que saber de tudo. Se alguém me fizer uma pergunta e eu não responder na ponta da língua exatamente tudo que aquela pessoa precisa saber, eu sou uma bosta, eu sou um lixo, eu sou um fracasso. Isso é o ego falando pra gente. E aí quando a donzela tá perambulando, toda desgrenhada, toda suja, e quando ela não liga mais para as questões do ego, então ela vai num outro pensamento. Tudo bem, eu não preciso ser perfeita, eu não preciso saber tudo, eu não preciso ser a melhor pessoa do universo, eu ainda posso errar e eu ainda posso encontrar força e eu ainda posso crescer no que o ego diz que é fraqueza. Então são movimentos muito diferentes. E esse movimento ela encontra durante a perambulação. Na faculdade eu tinha um professor, o Rafael Tinte, que ele falava que estar perdido é um lugar de privilégio. Porque é só quando a gente está perdido que a gente consegue se encontrar. É só quando a gente está perdido que a gente presta atenção no caminho. É só quando a gente está perdido que a gente encontra as nossas forças. A gente encontra habilidades que a gente não sabia que a gente tinha. É só quando a gente está perdido que a gente consegue tempo para prestar atenção em tudo isso. Quando você está lá naquela roda frenética da vida, não é espaço para essas descobertas, não há espaço para esse lugar. Então, esse perambular psíquico, esse andar pela vida sem saber exatamente qual é a melhor coisa a se fazer e ter esses momentos de reflexão, esses momentos internos, esses momentos que são nossos, procurar esses lugares é de uma riqueza muito grande. É angustiante? É. A donzela está sem as mãos. Ela não tem onde se agarrar. Ela não tem nada para tatear. Até o modo de vida que ela conhecia não existe mais. Ela vai ter que descobrir novas habilidades. Então, não estou dizendo que é lindo. Não estou dizendo que, meu Deus, como é divertido estar perdida. Mas estou dizendo que é rico. E neste sentido, a donzela está muito certa em perambular, em fazer esse movimento. Quando ela está perambulando,
um espírito branco ajuda ela, né? Fecha o fosso para que ela tenha acesso às peras e ela possa se alimentar. Você já percebeu que quando você está muito desesperado, a ajuda chega? É impressionante como a ajuda chega e a ajuda chega na hora certa. Muitas vezes a ajuda não vem como a gente espera que ela vá aparecer, mas ela chega. Inclusive eu estava conversando com um amigo um tempo atrás, em que eu falei para ele assim, como eu tenho percebido que essa ajuda é cíclica, né? Não necessariamente a gente vai conseguir devolver para a pessoa que nos ajudou a ajuda na mesma medida. Às vezes, assim, eu recebo uma ajuda de uma pessoa aqui, depois eu vou ajudar outra pessoa lá, e essa pessoa vai ajudar outra, e assim por diante. Como uma gota quando cai na água e ela vai expandindo, e aí você vai ajudando outras pessoas, e outras pessoas vão ajudando outras, e isso vai chegando no momento certo. É até restritivo, talvez até um pouco pobre, se a gente pensar assim, poxa, eu ajudei aquela pessoa e quando eu mais precisei ela não me ajudou. Se você for esperar que aquela pessoa que você ajudou, especificamente ela, te ajude no seu momento de necessidade, você perde a oportunidade de conhecer outras pessoas, de fazer mais trocas, de aumentar esse círculo. Eu tive experiências muito legais assim com os meus irmãos. O meu irmão mais velho, ele pôde me ajudar em uma questão interna de maternidade. Um outro voto que eu tinha feito para mim, né? O voto da perfeição estava pegando tanto que a ideia era assim: eu não vou conseguir ser mãe. É uma responsabilidade muito grande. Eu não vou ser perfeita nisso, então eu vou fracassar. E o meu irmão mais velho me trouxe isso. Carol, calma, né? Você realmente, se quiser você ser uma mãe perfeita, você vai fracassar, isso é fato. Eu não sou um pai perfeito, mas eu sou o melhor pai que eu posso. O meu irmão, que é um pouquinho mais velho do que eu, né? Nós somos em 4, então eu e ele a gente é meio que do meio, assim. Nesse ano que se passou em 2018, ele me ajudou muito, 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 muito nas expectativas financeiras de como que é abrir uma empresa nova e todas as angústias que eu estava sentindo. Ele foi fundamental nesse processo, ele me ajudou muito nisso. A minha irmã caçula, no final do ano, depois me ajudou muito com as questões do mestrado. Depois de eu reformular todo um planejamento, toda uma ideia, eu estava seguindo todo um projetinho por um caminho, eu tomei uma paulada gigantesca. Ela me ajudou a me erguer e a pensar num outro projeto e para um outro caminho. E assim, eu não sei se eu vou conseguir retribuir para os meus irmãos exatamente na mesma medida como eles me ajudaram. Mas se um dia os meus sobrinhos precisarem e eu puder ser a loba na vida deles, a que sabe um pouco mais e puder ajudar, nossa, eu vou estar muito feliz, eu vou estar muito realizada. Se no meio desse caminho eu puder ajudar outras pessoas e os meus irmãos também puderem receber ajuda de outras pessoas, tá tudo certo. O importante é que acontece. Quando a gente está num momento de desespero, a ajuda vem. E esse espírito ajuda a donzela tanto a ela se nutrir, quanto a ela estar neste mundo, quanto a ela ser ajudada pelo rei, né? Todo esse caminho. Depois, num segundo momento, ela é ajudada de novo. Quando ela chega na floresta, a mulher a recebe na casa dela e sabe quem ela é. Mais uma vez, num momento de necessidade, a ajuda aparece. E, para fechar essa parte da perambulação, tem a parte da pera, que se curva para a donzela para ser alimentada. O que essa pera representa? Que, por mais que seja tão difícil a gente olhar para esses sentimentos que a gente tem, para as projeções que a gente faz, para os votos que a gente fez, para essa sensação horrorosa, pelo menos a sensação horrorosa que eu tive quando eu comecei a mexer com esses conteúdos, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu tiver que limpar, né, a gente usa muito esse termo, se eu tiver que limpar todos esses conceitos que eu tive, a sensação que eu tenho é que eu sou Tietê e que tem um esgoto dentro de mim, que eu vou demorar a vida inteira
inteira para limpar tudo isso, a minha sensação era desesperadora, assim, meu Deus, quantos votos eu fiz, quantas ideias e quantas interpretações eu fiz, quanto tempo eu vou gastar para olhar tudo isso. Enfim, por mais que toda essa jornada aparentemente seja desesperadora, a promessa é que, assim, vale a pena. Lá no meio dessa jornada tem um pomar real, maravilhoso, de peras incríveis e maravilhosas esperando a gente chegar lá para nos alimentar e nos enriquecer e nos proteger. Só para fechar o capítulo de hoje, eu tive uma experiência muito louca. Gente, eu juro que eu não estava sob efeito de nada, tá? Nenhum álcool, nenhuma droga, nada. Era só meditação. Eu lembro que eu estava meditando a respeito de uma memória, fazendo investigação de uma crença. Isso também junto com terapia, os escritos, todo um processo. Mas nesse dia especificamente eu estava meditando e eu voltei para um lugar da minha memória com uns 13 anos de idade, num dos votos que eu tinha feito. E eu lembro que eu estava muito triste nesse dia. E dentro dessa meditação, eu pude, adulta, dar um abraço em mim, adolescente. Vocês vão falar, meu Deus, que viagem, que essa menina comeu, que cogumelo é esse? Mas não, foi um movimento psíquico muito interno, muito bonito. Quando eu abri os olhos, assim, eu senti que alguma coisa havia mudado. Vou dizer pra você que eu venci o meu voto de perfeição? Não, eu ainda tenho ele, mas ele com certeza é menos forte do que ele era há algum tempo atrás. E com certeza eu já caminhei um pouco nele, e eu sei que eu posso caminhar muito mais nele, mas dar aquele abraço em mim mesma, e quando eu abri os olhos eu senti uma sensação de calma, de autocuidado, de autoamor, de respeito, foi uma experiência muito bonita, assim, de eu poder me abraçar, de eu poder me perdoar. Foi muito o que a gente viveu um pouco no Urso da Meia-Lua, né? Da gente fazer toda uma jornada e ter uma recompensa de um perdão, nesse caso de um auto-perdão. Então, assim, esse abraço que eu tive durante essa meditação foi a minha pera. E olha, é um pomar. Tem muitas peras esperando a gente. Quantas coisas maravilhosas a gente pode encontrar nessa terra subterrânea. Então, encerro por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!